Olá, turma! Bem-vindos de volta ao curso de Tomografia Conibim na Odontologia. Eu sou a professora Léa e nós vamos dar continuidade hoje ao tema do estudo de tomografia, falando então da parte da interpretação tomográfica, tá? Então, esse é o nosso segundo módulo. Na aula passada, nós conversamos um pouco a respeito dessa etapa aqui, que seria a etapa de aquisição do exame tomográfico, não é? Hoje nós vamos partir para as etapas seguintes. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de visualização e de interpretação. Então, depois que o exame é adquirido, o paciente é posicionado no equipamento, é feita a aquisição da imagem, o volume adquirido ele vai ser então mandado para um computador onde tem o software tomográfico e esse exame ele pode então ser visualizado. O nome do arquivo que se chama, para o arquivo da tomografia computadorizada, ele recebe o nome de DICOM, que do inglês é Digital Imaging and Communication Medicine. Isso para qualquer exame tomográfico, seja FAMBIM ou CONIBIM. A partir do momento que o exame ele é adquirido e enviado, então, para ser visualizado, o nome desse arquivo ele recebe o nome de arquivo DICOM. A gente pode fazer uma analogia com outros arquivos que nós temos, como o PDF, por exemplo, o Word, JPEG, etc. Quando você tenta abrir um determinado arquivo, você precisa ter um software, um aplicativo que abra aquele arquivo específico, não é? Então, para a tomografia funciona da mesma maneira. Para abrir o arquivo DICOM, você precisa ter softwares específicos que façam a leitura desse arquivo DICOM. E a partir daí, então, pode ser feita a interpretação. Então, como que eu posso fazer para visualizar esse DICOM, para conseguir abrir esse arquivo DICOM no meu computador? Para eu conseguir abrir o DICOM e fazer a visualização da tomografia, eu preciso de softwares específicos, tá? E aí existem alguns softwares que são específicos mais para a área da odontologia mesmo, então tem ferramentas que permitem reconstrução da curva panorâmica, obtenção de cortes parasagitais, que eu vou comentar com vocês na sequência, e são softwares que são pagos, então você precisa comprar a licença do software e ter no seu computador. Então, pessoas que trabalham com isso, os radiologistas que fazem construção de templates, etc., eles têm esses softwares pagos no computador, mas existe a possibilidade de vocês fazerem a visualização do exame tomográfico a partir de softwares gratuitos que estão disponíveis na internet. Tá? Então, o Radiante é um exemplo, o Blue Sky Bio também, que são softwares que vocês podem fazer download de forma gratuita e eles têm, claro, algumas limitações no sentido de não apresentar todas as ferramentas que um software pago apresenta, por exemplo, mas são softwares muito bons. O Radiante, que é o que nós vamos usar para a nossa atividade prática do quarto módulo, ele é um software bem bacana de ser usado, bem tranquilo, ele é bem leve, roda em qualquer máquina e ele funciona muito bem, tá? Então, uma vez que eu abro o meu volume no software tomográfico, o que eu vou visualizar? O que eu vou enxergar? Eu vou enxergar cortes multiplanares, certo? Que então vão ser aquelas visualizações que nós vamos ter no eixo axial, sagital e coronal. Já vou demonstrar para vocês visualmente. Podemos também fazer a reconstrução panorâmica, obtenção de cortes parasagitais ou transversais e ainda também a visualização da reconstrução 3D do volume que foi adquirido. Então, aqui é um exemplo dos cortes multiplanares e o 3D aqui. Então, essa é a tela de um software tomográfico, onde a gente consegue observar o corte aqui, coronal, um corte axial e o corte sagital, e aqui o 3D da região, certo? Aqui nessa janela a gente traz também as demais opções que existem nos softwares tomográficos da área odontológica que permitem fazer também a reconstrução panorâmica. Então vejam,
É a partir do volume que foi adquirido, nós temos então, nessa janelinha, os cortes multiplanares. Vejam lá, o coronal, o axial e o sagital aqui. E aqui em cima nós temos a reconstrução panorâmica. Vejam como ela é parecida com uma radiografia panorâmica. Se o volume adquirido tivesse sido, né, o volume total aqui da região do terço médio inferior da, médio inferior da face. E nesse lado de cá nós temos os cortes, então, parasagitais, que são aqueles que são feitos ao longo do eixo da estrutura dentária, e uma visualização 3D aqui, demonstrando, né, nesse caso, né, linhas de fratura, tá? Então, aqui eu mostro para vocês o que é esse corte axial que eu estou falando. O corte axial é esse que vai trazer para a gente a visualização como se nós fôssemos fatiar a região que nós queremos observar dessa maneira, separando o superior do inferior, fazendo fatias assim, ó, tá? Dividindo a parte superior da inferior. O corte coronal é esse que vai aparecer nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, dividindo parte anterior de parte posterior. Então, nós podemos fazer vários cortes coronais na região de interesse. E o corte sagital é aquele que divide a estrutura em lados direito e esquerdo, certo? Ó, então, porções direita e esquerda, tá? Então, aqui, pessoal, para exemplificar como que fica a visualização tomográfica se eu for fazendo secções, cortes axiais. Então, vejam lá, mais ou menos nessa região aqui, ó, de processo alveolar aqui da mandíbula, essa é a visualização que eu tenho. Se eu viesse e fizesse uma secção nesse ponto aqui, ó, não é? Olha lá, a mandíbula aqui, a região de processo alveolar e dentes inferiores. Se eu vier e fazer esse corte aqui um pouco mais para cima, ó, que eu estou pegando a região de coroa já, né? Ó, um pouco mais superior esse corte. Eu começo a pegar, ó, maxila. Então, vejam o contorno de mandíbula, como é diferente, né, de um contorno de maxila. E aqui, o que está aparecendo ainda lá, ó? Região de ramo da mandíbula, ó, certo? Ó, tá? E aqui, maxila, região de processo alveolar. Se for um pouco mais para cima ainda, olha lá o aspecto de maxila também, ainda estou pegando região de ramo de mandíbula, ó, espinha nasal anterior aqui. Então, bem fundamental, vocês percebem o conhecimento de anatomia para a identificação dos cortes, tá? Então, o axial seria dessa maneira. Os cortes coronais, como que é a visualização de um corte coronal? Então, é aquele que vai separar a estrutura anterior da posterior. Então, veja, um corte mais ou menos nessa região da face. Como que a gente observaria ele? Ó, seio frontal lá em cima, né? E a região aqui, ó, de maxila aqui em cima, mandíbula aqui embaixo, ó. Cavidade nasal, né? E a região aqui que vão aparecer as órbitas, ó lá. Um corte um pouco mais para posterior, região das órbitas, cavidade nasal, aí já aparece seio maxilar, né, ó, região de maxila, mandíbula. Um corte mais para posterior, tá? Então, vejam como vai se mantendo o padrão. Um pouco mais para posterior ainda, ó lá, agora eu já estou vendo o molar aqui atrás, ó, não é? Também a região de órbita ainda, a cavidade nasal com as conchas nasais, tá? Região de mandíbula. Então, esse aspecto que vai ter os cortes coronais. Ó, se for bem para posterior aqui, ó, peguei aqui no meio da mandíbula para mostrar para vocês, ó, o ramo, como que ele aparece. Lá bem posterior o seio esfenoidal, tá? Aqui já a região de faringe, né? Aquela parte de, ó, a faringe aqui, ó, ramo da mandíbula com cabeça de mandíbula, tá? Então, que seria um corte nessa região aqui, certo? Os cortes sagitais. Como que é o aspecto tomográfico dos cortes sagitais? Então, esses são os que vão dividir a estrutura em lados direito e esquerdo. Então, esse é um aspecto de um corte sagital, se ele fosse feito nessa região aqui, ó. Tá? O que que a gente vai observar aqui, ó? Órbita, não é? O que que vai ter aqui? Seio maxilar, tá? Aqui dentes da maxila e da mandíbula.
tá? Agora vamos seguindo em direção à linha sagital mediana, que é essa que fica bem no meio, dividindo, né, em lados direitos e esquerdo aqui. Ó, o aspecto que a gente vai observando. Tá um pouco mais próximo da linha sagital mediana. Tá, ó, seio maxilar, ainda vejo um pouco de órbita aqui, ó, dentes da região de maxila, essa região mais anterior, ó, né, parece canino, aqui região de mandíbula. E mais próximo ainda, a linha sagital mediana, eu quase começo a ver aqui, ó, o perfil do tecido mole aqui do nariz do paciente, não é? Lábio, ó, então aqui eu tô bem próximo da linha sagital mediana. Seio frontal, concha nasal, né, que eu consigo observar, ó, palato duro, tá? Ó, lá atrás, palato mole, tá? Então, essas imagens que eu tô mostrando para vocês, dos planos sagital, axial e coronal, eu peguei de um atlas de tomografia Fan-BIM, porque o objetivo era mostrar para vocês a região, uma região maior aqui da região de cabeça, né? Porque vocês vão observar que a gente pode fazer essas mesmas reconstruções, essas mesmas observações de uma região só de um hemiarco, de maxila ou de mandíbula, por exemplo. Escolhi aqui pegar um volume maior para a gente conseguir identificar a estrutura geral, né, primeiramente, tá? Então, vejam lá, se eu for comparar uma tomografia, né, de um FOV grande, aqui de uma tomografia Fan-BIM, com uma tomografia com FOV reduzido, aqui de uma reconstrução multiplanar também, agora de um FOV de tomografia Cone-BIM, FOV reduzido, tá? Então, aqui, ó, o que eu comentei com vocês naquela aula anterior, que a tomografia Fan-BIM, ela traz menos detalhamento das estruturas dentoalveolares se nós compararmos com a Cone-BIM. Então, vejam, essa comparação, ó, se eu quiser observar canais radiculares, olha, né? Então, aqui eu consigo uma visualização melhor, ó. Tá? A relação aqui do assoalho, do seio maxilar com a região apical, aqui né, dos meus dentes posteriores, aqui, ó, eu consigo avaliar com mais nitidez, tá? Então, a Fan-BIM, eu tô vendo essas mesmas regiões aqui, ó, como se fosse aqui um zoom, né? A gente tá vendo com mais definição essa região, certo? Então, são essas regiões. Então, além do corte sagital, axial e coronal, o que mais que nós temos na tomografia computadorizada, Cone-BIM, né, nessa área odontológica, que a gente consegue fazer usando softwares específicos de tomografia Cone-BIM? A gente consegue obter cortes que são chamados de transversais ou parasagitais. Então, veja, esse é um corte a mais. Então, além do sagital, coronal, axial, tem mais esse corte aqui, que são os parasagitais ou transversais, que eles são cortes o objetivo deles, então, é visualizar as estruturas dentoalveolares, porque eles são feitos, ó, na direção, né, bucolingual, paralelos ao longo eixo da estrutura de interesse. Então, eu venho aqui nos arcos dentários, né, que são arcos, eu construo uma curva sobre esse arco, e essa curva depois ela me dá diversos cortes aqui, ó, tá? Então, essa visualização que nós estamos tendo aqui é dessa região aqui. Então, vejam, o número 37 indica aqui o corte do número 37 que está passando por essa região. Então, como se eu vou conseguir ver o dente no seu longo eixo. Então, aqui só para exemplificar o que acontece depois que a gente faz a construção aqui de uma curva, tá? No arco dentário, aqui no caso a mandíbula, eu consigo fazer a obtenção dessa reconstrução panorâmica. Então, vejam, essa reconstrução panorâmica, ela vai estar de acordo sempre com o volume que foi adquirido. Aqui o volume que foi adquirido foi só mandíbula, por isso que não está aparecendo maxila aqui em cima, tá? Pegou um pouquinho dos dentes aqui superiores, mas não está pegando maxila, tá? Então, esse foi o volume de aquisição. Então, aqui, ó, se eu levar o meu guia, né, de localização bem aqui para o centro, ó, o parasagital que eu vou ter é esse aqui, ó. Então, a linha aqui bem anterior, eu tô vendo foramina lingual aqui nessa região, certo? Então, eu tô vendo essa região edêntula aqui bem do centro, ó, certo? Mais um exemplo aqui do mesmo paciente, ó. Então, eu tô vendo aqui, ó, levei meu guia de localização, ó, mais para posterior aqui. Então, eu tô
no corte 24, ó, tá? Então, aqui é 24, aqui também é 24, então, estou observando essa região aqui, ó, ela tá me mostrando um corte nesse ponto, certo? Nesse sentido aqui, ó. Por que que é interessante aqui? O que que eu consigo avaliar? E aqui eu demonstro esse corte, pessoal, para já a gente puxar para a próxima aula, porque um dos, dos objetivos desse tipo de corte, o longo eixo aqui da estrutura dental-alveolar, é a gente conseguir avaliar estruturas que estejam presentes nessa região, como o canal mandibular aqui, ó, onde está o laser apontando, né? Aqui é o canal mandibular. E aí eu consigo avaliar a quantidade de osso alveolar que eu tenho aqui da região de rebordo alveolar até o canal mandibular. Então, aqui pensando em implantodontia, um exemplo, certo? Então, nós temos a medida de 11,7 milímetros e essa medida ela é considerada 1 para 1. Tá? Então, é uma medida real da estrutura que eu tenho, da quantidade óssea alveolar que eu tenho aí, é uma medida da dimensão óssea, uma medida que é considerada real. Além disso, pessoal, nós temos também termos específicos para descrição de tomografia computadorizada, tá? Então, nós temos os termos hipodenso e hiperdenso. Então, vejam, a gente pode fazer uma analogia com os exames 2D, tá? Então, nos exames 2D, nós observamos que estruturas que têm uma maior densidade na imagem formam imagens radiopacas, enquanto que estruturas com menor densidade formam imagens radiolúcidas. Então, a gente aplica o mesmo princípio aqui na tomografia. A tomografia também é um exame adquirido a partir de radiação ionizante, e nós vamos observar que estruturas que apresentam uma maior densidade, como o esmalte dentário, tecido ósseo, eles apresentam uma característica hiperdensa. Então, vejam, o esmalte aqui ele é hiperdenso, tá? Enquanto que região de câmara pulpar, né, e canal radicular vão trazer para a gente uma imagem aí, então, hipodensa, tá? Então, são termos que precisam ser utilizados na descrição da tomografia. Nós deixamos termo radiolúcido e radiopaco para exames 2D e usamos hipodenso e hiperdenso aqui na descrição da tomografia computadorizada. Então, o que nós observamos na aula de hoje, pessoal, foi que para poder fazer a visualização do arquivo DICOM, que é o arquivo tomográfico, eu preciso de softwares específicos que façam a leitura do arquivo DICOM. E esse arquivo ele vai se mostrar para a gente em 3 planos, né? Que é nos cortes coronais, axiais e sagitais. E softwares específicos para a área odontológica, eu ainda posso fazer a construção do arco dentário e obter a reconstrução panorâmica da região adquirida. E a partir disso, obter também os cortes parasagitais, que são esses que são feitos no longo eixo da estrutura dentária. Para o módulo, né, esse nosso segundo módulo, eu deixei para vocês o capítulo 13 do livro do White Faroá, a 7ª edição, e ele traz alguns tópicos aqui, ó, princípios gerais de avaliação, dente e estruturas associadas, e ao longo do capítulo vocês vão ver que ele trata de anatomia, tá? Então, essa parte da anatomia é a visualização das estruturas anatômicas nos diversos cortes, né? Sagital, coronal, axial, então é bacana para quem já teve anatomia, já está estudando essa parte, dar uma boa relembrada, tá? Para aqueles que ainda não estudaram anatomia, talvez se torne um pouco mais desafiadora a leitura desse capítulo. Mas qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês, tá? Nos encontramos então no próximo módulo. Um abraço, pessoal.